Olá, distinta aluna, distinto aluno do Gran Cursos Online, sejam bem-vindos. Eu sou o professor Mário Lesbão e nós vamos aqui estudar a legislação complementar, tal qual está no edital para os cargos de analista do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. Essa disciplina, legislação complementar, compreende 3 matérias. Uma delas é o regimento interno do TJ de Goiás, a Lei de Organização Judiciária do Estado de Goiás e a Resolução número 70 do Conselho Nacional de Justiça. Então nós temos o regimento do tribunal, a Lei de Organização Estadual e uma resolução do CNJ. Vamos começar nessa parte introdutória falando da organização do Poder Judiciário Nacional. Por quê? Porque isso vai facilitar o entendimento do regimento e, sobretudo, da Lei de Organização Judiciária. Além do mais, o estudo da organização do Poder Judiciário no nosso país é algo que vai te ajudar na disciplina de Direito Constitucional. Então, nessa aula introdutória, a gente vai falar sobre a organização do Poder Judiciário. Lembrando que você vai aplicar esse conteúdo ao regimento e à lei de organização judiciária. Muito bem. O Poder Judiciário no nosso país, ele é organizado em níveis diferentes e em áreas de especialização diferente. Níveis diferentes. Nós temos órgãos de primeira instância ou de primeiro grau. Nós temos órgãos de segunda instância ou de segundo grau. Nós temos os tribunais superiores e o Supremo Tribunal Federal. Tribunais superiores e o Supremo Tribunal Federal é a instância extraordinária. Então nós temos a primeira instância, segunda instância e a instância extraordinária, constituída pelos tribunais superiores e pelo Supremo Tribunal Federal. Há também um órgão que não tem natureza judicante, que é o CNJ. Muito bem. Além do Poder Judiciário do nosso país se organizar em níveis diferentes, ele se organiza em áreas de especialização diferente. Nós temos órgãos da chamada Justiça Comum, seja ela estadual, o caso do TJ de Goiás, ou federal, e temos a chamada Justiça Especializada, trabalhista, Justiça Especializada eleitoral e Justiça Especializada militar. Vamos ao quadro, dar uma olhada no organograma que nós trouxemos para você visualizar, para que você já possa, desde já, entender aonde está o TJ de Goiás, que órgãos de primeiro grau se vinculam ao TJ de Goiás e o TJ de Goiás faz parte de que justiça, comum ou especializada. Acompanhe aqui no quadro, por gentileza. Organização do Poder Judiciário. Nós começamos com a parte de cima, o Supremo Tribunal Federal e o CNJ, um órgão não judicante. Muito bem. Com relação ao Supremo Tribunal Federal, o que nós podemos falar? Que o Supremo Tribunal Federal é o órgão guardião da Constituição Federal. É a chamada Corte Constitucional. Constitucional. Observe, o Supremo Tribunal Federal tem a missão precípua de guardar a Constituição. Todos os órgãos do Poder Judiciário têm o dever de guardar a Constituição e de aplicar a Constituição, seja um juiz de primeiro grau, seja um tribunal superior. Agora, o Supremo Tribunal Federal, ele é o guardião maior da Constituição Federal. Ele é o maior intérprete da Constituição Federal. Então, é o Supremo que dá a palavra final na interpretação do direito constitucional. E por essa razão, ele está na parte de cima do organograma, ou seja, ele é o guardião maior da lei maior. Agora, aqui, abaixo do Supremo Tribunal Federal, a gente tem aqui o CNJ. Dê uma olhadinha aqui no quadro, por gentileza. O CNJ. O CNJ, minha gente, ele é um órgão que não desempenha
atividade jurisdicional. Ele é um órgão que não desempenha a função judicante. Como assim, Maria Lesbão? O CNJ, ele é um órgão responsável por coordenar o Poder Judiciário do ponto de vista administrativo, do ponto de vista financeiro, desempenha uma importante função correcional disciplinar, mas ele não é um órgão que julga mandado de segurança, habeas corpus, recurso especial, recurso extraordinário, porque ele não tem natureza judicante. Ele é um órgão novo e foi criado pela emenda à Constituição número 45 de 2004. E ele está na parte de cima, porque tirando o Supremo Tribunal Federal, ele exerce as suas atribuições perante todos os demais órgãos do Poder Judiciário, menos perante o Supremo Tribunal Federal. Perceba que até o momento a gente ainda não falou do TJ de Goiás, porque a gente começou de cima para baixo. Muito bem, agora vamos ver os tribunais superiores. Acompanhe. A gente tem os tribunais superiores. São esses aí. Vamos raciocinar em um ponto antes. Vem aqui comigo, por gentileza. Abaixo do Supremo Tribunal Federal, nós temos todos os demais órgãos julgadores do nosso Poder Judiciário. Esses órgãos julgadores, eles podem estar na chamada Justiça Comum ou podem estar na chamada Justiça Especializada. Na realidade, a função jurisdicional, ela é idêntica para qualquer órgão julgador, para qualquer órgão judicante. Essa divisão, ela tem uma finalidade apenas de dar uma maior capacidade ao Poder Judiciário. O Poder Judiciário, ele é uno. É como se você estivesse falando de um grande hospital, onde você tem o cardiologista, onde você tem o pneumologista, o dermatologista, o pediatra e diversas especialidades. Qual a finalidade dessa especialidade? É dar ao profissional uma condição de maior aproveitamento no desempenho da sua função. Assim é, mutatis mutandis, o que acontece aqui no Poder Judiciário. Você tem áreas de especialização para que os órgãos judicantes possam atuar com uma maior capacidade, com uma prestação jurisdicional mais efetiva. Então, vejamos então aqui as áreas de especialização do Poder Judiciário. Acompanhe. Eu tenho a Justiça Comum e a Justiça Especializada. A Justiça Especializada, minha gente, ela pode ser trabalhista, aquela que julga. Justiça Especializada Trabalhista, aquela que julga reclamações trabalhistas, aquela que julga processos em que há conflitos entre empregado e empregador ou sindicato e empregador. Então, direito trabalhista, adicional noturno, periculosidade, insalubridade, hora extra e por aí vai. Então, há uma Justiça Especializada Trabalhista. Ao lado aqui da Justiça Especializada Trabalhista, nós temos a Justiça Eleitoral. Acompanhe. Justiça Eleitoral. E já que nós estamos agora em ano de eleição, essa Justiça Eleitoral ela trabalha bastante. O que ela julga? Registro de candidaturas, impugnação de candidaturas, ela conduz o processo eleitoral, ela diploma os candidatos vencedores e assim por diante. Por fim, ainda no âmbito da Justiça Especializada, nós temos já a Justiça Militar. E aqui eu faço uma ressalva, é Justiça Militar da União. Essa justiça, minha gente, a Justiça Militar da União, ela processa crimes militares que envolvem o interesse das Forças Armadas, Marinha, Exército e Aeronáutica. Agora a gente vai para a justiça que mais nos interessa, que é a Justiça Comum, onde evidentemente está inserida o TJ de Goiás. Dê uma olhadinha aqui no quadro, por favor. Justiça Comum, ela é a Justiça Comum dos Estados e do Distrito Federal e a Justiça Comum Federal. E por que há, Mário Lesbão, essa subdivisão no âmbito da Justiça Comum? A Justiça Comum ela se organiza dessa forma: Justiça dos Estados, DF Territórios e Justiça Federal. A Justiça Comum Federal, ela processa e julga feitos onde há um interesse da União ou de órgãos públicos ou de entidades da administração pública
federal. Banco do Brasil, Caixa Econômica, agências reguladoras, órgãos públicos, ou seja, interesse da União. Não sendo caracterizado na lide o interesse da União, a União não é autora do processo, a União não é ré, não há interesse da União, então eu estou falando da justiça comum, essa que é a justiça comum dos estados. Então cada um dos estados-membros tem a sua justiça estadual, que é constituída pelo Tribunal de Justiça e vinculada a ela os juízes de direito que atuam nas varas de justiça. E é obviamente nessa justiça comum estadual é que está o TJ de Goiás. Ou seja, ela não é especializada, não é trabalhista, não é eleitoral, não é militar e, sendo justiça comum, não processa e julga feitos onde há o interesse da União. Então, por exclusão, justiça comum, não especializada e que não julga feitos onde há o interesse da União. É a justiça comum dos estados do DF,